A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Um Jovem. Lilian tem mais de 47 anos este ano, numa idade em que as pessoas costumam cuidar dos netos, se preocupam com a fumaça do altar, mas poucas pessoas estão ocupadas com os campos hoje em dia. Mas, infelizmente, seu marido, Sérgio, havia acabado de morrer há 7 dias. O luto ainda é novo, o incenso no altar não desapareceu, mas no campo, a mandioca ainda está inacabada. As pessoas da vila continuavam sussurrando. Os mortos já estão mortos, mas a mandioca deve ser feita, não deixá-la desaparecer. Ao ouvir isso, Lilian não soube como rir ou chorar. Ela pensou consigo mesma. É verdade que o campo é simples assim, mas quem está na minha situação entende. Ela ficou se virando na cama a noite toda, não porque não sentisse falta do marido, mas porque precisava ir ao campo no dia seguinte. A viúva sozinha, velha e fraca, olhando para a vasta terra do campo, seu coração parecia querer desmoronar. Na manhã seguinte, enquanto ela ainda preparava a bandeja de arroz para ele, André, um vizinho de 35 anos, apareceu. André não era parente de sangue da família da avó, mas desde o dia em que Sérgio morreu, André frequentemente vinha para ajudar a limpar, às vezes cortando feixes de lenha, às vezes restaurando o altar. Tio Enzo está no campo hoje? André perguntou, com a voz profunda, mas um pouco interessada. Sim, se você não fizer, está tudo arruinado, mas acho que você está fazendo isso só como um símbolo, não tem mais força. Ela suspirou, enxugando algumas lágrimas com as mãos. André olhou para ela e disse: Então, me deixe ir com você. Como posso pagar sozinho? Lilian ficou um pouco surpresa. Na vila, a história de viúvas e homens solteiros juntos tem sido muito comentada. Agora André pede para ir com ele. Com certeza haverá pessoas cochichando. Mas olhando para a figura alta e forte de André, ela sabia que sem André não conseguiria sobreviver. Sim, então é complicado, ela disse baixinho, desviando o olhar. Ao sair para o campo de mandioca, o sol havia acabado de nascer cedo, e o orvalho ainda permanecia nas folhas. A senhora Lilian se curvou sobre a enxada por um tempo, e o suor já molhava a parte de trás da camisa. Em menos de meia hora, suas mãos tremiam e sua coluna doía. André olhou para ela e se aproximou. Faça uma pausa. Deixe-me cavar para você. Então, quando você vai terminar? Esta peça é muito ampla. Ela disse enquanto enxugava o suor. Só acredite em mim. No passado eu nem fazia amostras. Por que essa senhora está comendo? André sorriu, seu sorriso revelando seus dentes brancos, que pareciam ao mesmo tempo gentis e reais. Então, a partir daí, André segurou a enxada rapidamente. Cada movimento era firme, o solo levantava e cada cama de mandioca aparecia gradualmente. A senhora Lilian ficou de lado e olhou para a sombra das costas fortes de André, que de repente pareceu estranha em seu coração. Esse sentimento ela nunca tinha pensado e não ousava pensar nele enquanto lamentava o marido. Ela evitou quebrar alguns galhos de folhas e murmurou: Você não está realmente saudável, pode ver. Fique tranquilo. Ao ouvir isso, André se virou e riu. O que você está dizendo? Me elogiar? Quem te elogiar, faça. Ela se virou apressadamente, o rosto corado. Ao meio-dia, já estava ensolarado. Os dois sentaram-se descansando na base do riacho. André tirou uma garrafa de água do bolso e entregou para ela. Beba, senão vai pegar insolação. Lilian pegou a garrafa de água e sua mão tocou acidentalmente a mão de André. Um toque muito leve e fugaz, mas seu coração naturalmente pulou uma batida. Ela retirou a mão, fingindo desviar o olhar. É verdade que os jovens são diferentes, pense bem. Que criança, tio. Estou quase com 38 anos. Não tenho batom de jovem. André disse,
com os olhos tristes por um momento. Lilian olhou para o rosto bronzeado de André, as rugas nos cantos dos olhos dele. É verdade que homens na casa dos 30 anos não são mais jovens, mas André ainda tem um longo caminho a percorrer comparado a ela. Após um momento de silêncio, André disse devagar: Tio Enzo, não pense muito em mim, mas desde o dia em que meu irmão morreu, vi que você ficou mais magro. Estou sozinho assim, estou preocupado. Ela fez uma pausa. Nos últimos dias, ela tem sido forte fora da boca, mas no coração está extremamente solitária. A casa estava vazia de homens. À noite só se ouvia o som de insetos cantando. Ela se deitava, e as lágrimas continuavam a cair. Ao ouvir as palavras de André, seu coração de repente amoleceu. Bem, todo mundo tem que se acostumar, tio. Os vivos têm que cuidar disso, mas eu não sei o que fazer. André olhou para ela, os olhos firmes. Se precisar de algo, é só dizer, não seja tímido. Afinal, eu te trato como um parente. Lilian ouviu a palavra parente, e seu coração se emocionou. Parentes? Nem ela nem André tinham sangue, mas a forma como André se importava era mais real do que seu instinto. À tarde, os dois continuaram indo para o campo. O sol escaldante fazia sua carne queimar, mas André ainda estava atordoado, e a senhora Lilian só ajudava a colher grama e quebrar galhos. Em um momento, André se abaixou para pegar a enxada perto dela. A distância era tão próxima que ela podia ouvir claramente o cheiro de suor misturado com o cheiro de terra, um cheiro masculino que a deixava inconscientemente confusa. Ela recuou, murmurando: Sou velha, mas ainda tenho pensamentos diversos. Mas quanto mais tentava evitar, mais sentia seu coração disparar. Quando o sol desceu da montanha, os dois carregaram seus pertences juntos. Passando pelo chefe da vila, várias vendedoras se olharam em sussurro. Olha, eu acabei de perder meu marido há alguns dias, e alguém me trouxe de volta. Por isso é fácil para uma viúva ser viúva, não é bom e é problemático. As mãos de Lilian estavam vermelhas, e ela andou mais rápido, sem ousar olhar para trás. André viu isso, apenas sorriu levemente, então se aproximou dele e disse baixinho: Deixe-os ir, seja o que for que as pessoas digam, como você vive é importante. Aquelas palavras foram como um tapinha no peito dela. Naquela noite, deitada na casa fria, ela se revirou na cama para sempre. Em sua mente, a imagem de André continua surgindo, a figura musculosa segurando a enxada, os olhos sinceros e a frase: trate-o como um parente. É estranho, quanto mais ela pensa nisso, mais calorosa se sente. Na manhã seguinte, Lilian acordou muito cedo. A sombra da noite anterior ainda pairava em sua mente. A imagem de André se curvando para cavar o chão, a imagem da mão dele tocando e depois recuando apressadamente. Ela balançou a cabeça vigorosamente, culpando-se por ter saído e pensado besteira. E então, desceu para limpar e servir arroz para o Sr. Sérgio. A fumaça do incenso era sufocante. Ela olhou para a foto do marido e sussurrou: Você se foi, me deixando sozinho. Eu não sei mais como viver. Do lado de fora do beco, ouviu-se o som de chinelos batendo. Ainda era André. Ele carregava a enxada, seu ombro apertava o saco. Ao vê-la parada na varanda, André sorriu. Hoje vou fazer um pedaço do ontem. É uma pena que não seja feito. Ela hesitou por um momento. A noite toda e esta manhã, os sussurros das mulheres do bairro ainda a assombram. Indo com André, as pessoas discordam e sofrem. Mas pensando na pilha de mandioca deixada no campo, ela suspirou novamente. Sim. Depois foram para o campo. Os dois trabalharam em silêncio. Ninguém disse nada. Só o som de uma enxada batendo no chão e o canto dos pássaros ao longe. Às vezes, André olhava para Lilian, que estava cansada e lamentável.
Ele entregou a garrafa de água. Beba. Você faz isso, assim eu cuido disso sozinho. Ela respondeu, com a voz um pouco dura, mas havia um brilho de gratidão em seus olhos. André não disse mais nada, apenas colocou a garrafa de água ao lado dela. Ele sabia que ela ainda tinha medo de falar. Ao meio-dia, os dois sentaram-se para descansar. Lilian tirou um punhado de arroz e sal de gergelim de um saco de pano. E André tinha um pacote de arroz quente e pegajoso. Tio, come! Esse arroz pegajoso é muito gostoso, comprei no caminho. A senhora Lilian hesitou por um momento, e então estendeu a mão para aceitá-la. A sensação de ser cuidada, mesmo que fosse só um pequeno pacote de arroz grudento, aquecia seu coração. Mas ela imediatamente se lembrou dos olhares tatuados na vila. Ela abaixou a cabeça e sussurrou. Tio André, você me ajuda assim, os vizinhos repetem. André olhou para os olhos dela. O que as pessoas dizem sobre eles? Se você continuar prestando atenção, como vai viver? Penso simplesmente, se precisar, eu te ajudo. Aquele olhar deixou a senhora Lilian confusa. Fazia muito tempo que não via alguém dizendo isso de forma tão definitiva. À tarde, depois de completar metade do campo, os dois carregaram a mandioca juntos. Ao ir até o fim do beco, imediatamente encontrei alguns vizinhos sentados fofocando. Assim que viram a senhora Lilian e André andando lado a lado, riram. Meu Deus, só se passaram 7 dias? André, você vai ser pago pelo seu trabalho. A senhora Lilian ouviu e seu rosto inteiro estava quente. Ela andou mais rápido, deixando André atrás. Quando chegou em casa, estava animada. Já te disse, é difícil ouvir as pessoas dizendo isso. André apenas riu. Tio, viver para mim mesmo, mas para o mundo, é muito difícil. E pense bem, qual o problema de eu te ajudar a fazer um campo? Lilian não sabia como responder. É verdade que não está errado, mas as palavras do povo às vezes são mais dolorosas que o chicote. Só me doce. Naquela noite, ela se revirou de novo. Em sua cabeça, 2 vozes ecoavam. De um lado estavam as palavras do marido quando ela estava viva. Você deve preservar sua reputação. Não deixe as pessoas rirem de você. E do outro lado a voz de André. Viva para si mesmo, não para o mundo. Ela se deitou de lado, abraçou o travesseiro e suspirou. Quem você conhece para viver agora? Alguns dias depois, a história da senhora Lilian indo ao campo com André se espalhou pela vila. Os de fora se vangloriam com melões e os próximos insinuam e aconselham. Senhora Lilian, vamos manter sua mente por um tempo, para que não pensem isso ou aquilo. A senhora Lilian ouviu, apenas assentiu, mas seu coração se apertou. Ela sentiu pena, sentiu culpa, mas ao pensar em ficar sozinha no campo, tremia. Sem André, ela não conseguiria. Numa tarde, quando ela estava sentada sozinha, André veio até ela e colocou um maço de lenha na frente dela. Ah, cortei essa lenha. Amanhã vai chover forte. A senhora Lilian olhou para o monte de lenha. A ponte do nariz arde. Pequena senhora Lee. Você faz demais por mim. É famoso. André ficou em silêncio por um momento, e então disse devagar. Estou dizendo-se a verdade. Te trato como meu sangue. Estou fazendo isso porque quero. Não pense demais. Lilian ficou assustada. Ser do mesmo sangue? Por muito tempo, além do marido falecido, ninguém lhe contou isso. Ela abaixou a cabeça para evitar o olhar de André, mas havia uma sensação estranha em seu coração, ao mesmo tempo triste e calorosa. Naquela noite, enquanto acendia incenso para o marido, sussurrou. Senhor, sei que não posso pensar diferente, mas o senhor entende a cena sozinho? Às vezes me sinto tão fraco. A fumaça do incenso subiu levemente, deixando-a ainda mais confusa em seu coração.
Alguns dias depois, a vila começou a ecoar a história, como um fogo se espalhando de palha seca. Por onde quer que eu vá, ouço. A senhora Lillian é marido demais por menos de uma semana e ela tem um menino no campo. André também é estranho, um cara novo que se envolve com uma mulher mais velha e ele não tem nenhum sistema. Ao ouvir isso, a senhora Lillian só queria preencher o chão. Toda vez que saía pelo portão, via os olhos dos vizinhos como dezenas de agulhas afiadas apontadas para ela. Naquela noite, ela se ajoelhou na varanda, olhando para o céu sombrio. A lâmpada amarela que subia não era suficiente para dissipar a solidão em seu coração. Naquele momento, houve uma batida fraca na porta. Lillian, pode entrar? Era André. Ele carregava uma bolsa com arroz e peixe seco. Acabei de voltar do mercado, vi peixes deliciosos e comprei mais para você. A senhora Lillian ficou surpresa, mas imediatamente franziu a testa. Você não precisa. As pessoas já falaram muito sobre isso. Você não tem medo? André colocou o saco de peixe sobre a mesa, calmamente. As pessoas dizem, ignoram. Eu não fiz nada de errado, só pensei simplesmente, se precisar eu te ajudo. Lillian olhou para aquele rosto firme, sentindo-se ao mesmo tempo quente e assustada. Ela virou o rosto e sussurrou. Volte, deixe as pessoas verem as fofocas de novo. André sorriu levemente. Tio, eu não tenho medo. Só tenho medo de você pensar errado sobre mim. No dia seguinte, quando a senhora Lillian foi ao poço buscar água, ela imediatamente conheceu a senhora Calista, a pessoa mais famosa da vila. Assim que a viu, a senhora Calista resistiu. Olha, eu sou o André. Estou levando meu filho para casa há 7 dias. Você não está envergonhado? A senhora Lillian ficou atônita, os olhos completamente inclinados. Quase desabou, o rosto ardendo. Vovó, cuidado, eu e ele estamos só trabalhando juntos. Para que tipo de campo é? O bairro inteiro já viu. As pessoas riem disso. A senhora Calista ainda tentou insistir. A senhora Lillian não aguentou mais, deixou os 2 baldes de água rolando e correu direto para casa. Ao entrar no quintal, sentou-se, abraçando o rosto e chorando. À tarde, André veio ver seus olhos vermelhos e franziu a testa. Quem te fez chorar assim? A senhora Lillian não respondeu, apenas balançou a cabeça. André olhou para a mancha de lama na calça dela e adivinhou tudo. Ele suspirou. Vocês são muitos encrenqueiros no bairro de novo, né? Tio, não preste atenção. As pessoas dizem isso para agradar a boca, mas ninguém pode te ajudar a suportar. A senhora Lillian emocionou-se. Eu não entendo. Ainda tenho um altar para meu marido e parentes. Dizem que tenho vergonha dele por toda a vila. André ficou em silêncio por um momento, então disse devagar. Só sei de uma coisa. Não estou errado e não estou errado. Preciso da sua ajuda, só isso. Ao ouvir isso, Lillian se sentiu ao mesmo tempo aliviada e mais preocupada. Ela sabia que, uma vez que deixasse seus sentimentos irem embora, ninguém conseguiria mais manter a paz. Alguns dias depois, a comuna realizou uma reunião da vila, e Lillian também foi. Como a vila tem tradições, todos precisam participar. Durante a reunião, alguém de repente se levantou e disse com voz amarga. Só estou fazendo uma sugestão. Na minha vila, uma mulher que acabou de enterrar o marido não esvaziou o túmulo e está ligada a um novo homem. Você consegue ver? O salão inteiro estava barulhento. Todos sabiam que a pessoa se referia à senhora Lillian. Ela ficou imóvel, o rosto corado, as mãos apertando as roupas, tremendo. André, que estava sentado na última fileira, ouviu e imediatamente se levantou. Deixa eu dizer, eu sou o André, você está falando. Ajudei a tia Lillian no trabalho de campo porque ela não podia pagar sozinha. Nunca tive más intenções, nem fiz nada de errado.
Se você me culpa, não culpe ele. O salão inteiro ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para André. Essa declaração franca fez muitas pessoas respeitarem. A senhora Lillian ficou em silêncio, as lágrimas continuando a escorrer. Naquela noite, ela chamou André na varanda. O vento noturno sopra frio, e a lua tênue paira no topo do bambu. Ela tremia e disse: Tio, por que você fez isso? Você sabe que se você disser isso, a vila inteira vai prestar mais atenção? André olhou diretamente para ela, a voz firme. Porque eu não quero que você seja injustiçada. O homem aguenta. A viúva é suscetível ao escrutínio deles. Eu disse isso para que soubessem que era tudo por minha causa. Lillian se emocionou. Fazia muito tempo que não via alguém que ousasse defender André na frente de toda a vila. Aquela sensação era estranha e fazia seu coração tremer. Mas eles vão pensar que você está comigo. Vovó. André sorriu levemente. Seu sorriso era ao mesmo tempo gentil e triste. O que você achar do que pensar, use-os. Só preciso que você me entenda. Naquela noite, Lillian ficou sem dormir. Em sua cabeça, as palavras de André ecoavam. Só preciso que você me entenda. A frase é simples, mas parece atravessar o coração. Ela virou o rosto para olhar o altar do marido e suspirou levemente. Vovô, o que eu faço? O que quer que as pessoas digam, eu uso, mas meu coração não parece mais tão calmo quanto antes. Desde a reunião da vila, a história entre Lillian e André não é mais um boato no canto da cozinha, mas se tornou uma história conhecida por toda a vila. Os amantes ficam em silêncio. Os haters são sarcásticos. Indo ao mercado, a senhora Lillian ouviu um sussurro atrás de si. Se ela manteve a mente, não fez isso. André também é burro. O novo homem está apegado à viúva. As orelhas dela estão queimando, os passos pesados. Às vezes pensava que dali em diante evitaria André e sairia de casa sozinha, mas toda vez que saía ao campo para olhar a mandioca inacabada, hesitava. Como poderia fazer isso sozinha? Naquela tarde, de repente choveu. Colhendo mandioca no campo, a senhora Lillian era teimosa por causa da água corrente. O vento soprava forte, e o chapéu de folhas foi jogado fora. Ela correu para pegá-lo, escorregou e caiu. Naquele momento, André apareceu do nada, puxou-a para cima. Está tudo bem? Sua voz estava preocupada. Não, está tudo bem. Ela estava ofegante, a chuva deixava seu cabelo e orelhas grudados, e sua camisa estava encharcada. André a conduziu para uma barraca improvisada no canto do rio. O vento assobiava de vez em quando, a chuva caía e a água transbordava em poças. Os dois estão aconchegados um ao outro em um espaço apertado. A senhora Lillian ficou envergonhada. Fique um pouco mais longe se as pessoas virem, vão morrer. André sorriu levemente. Está chovendo lá fora, quem pode ver? Além disso, estou tremendo muito. Ela abaixou o rosto e não ousou olhar para ele. A mão dele tocou acidentalmente a mão dela de forma fria. Ele imediatamente tirou o casaco e o colocou nos ombros dela. Use-a quentinho se não pegar um resfriado. Ela ficou confusa. E você? Estou bem, estou usando. Naquele momento, ela sentiu o coração disparar. A sensação de estar protegida depois de tantos anos sendo sobrecarregada sozinha agora voltou com força, tão forte que ela não pôde deixar de tremer levemente. A chuva durou até a noite, e a estrada de volta estava lamacenta e escorregadia. Lillian não conseguia andar. André teve que guiá-la passo a passo. Quando chegaram em casa, já estava escuro, e suas roupas estavam molhadas como ratos. Troque de roupa para não ficar doente. Deixe-me fazer uma fogueira para você. André disse e então, naturalmente enrolou as mãos na cozinha. Lillian tentou impedir, mas sua garganta se afechou.
as chamas tremeluzentes iluminavam claramente seu rosto. Seus olhos estavam focados, e sua figura familiar era teimosa. Ela sentiu seu coração se encher de uma emoção que era ao mesmo tempo quente e triste. Depois de um tempo, André tirou uma chaleira de água quente. Beba para aquecer o estômago. Ela pegou, as mãos tremendo. De repente, houve um chamado do lado de fora do pátio. Senhora Lilian, quem está na casa? É a senhora Calista. O coração de Lilian disparou. André rapidamente apagou o fogo e puxou a porta. Ele veio até o ouvido dela e sussurrou. Maldita seja, eu não fiz nada de errado. Mas Lilian ainda estava em pânico. Ela ficou atrás da porta silenciosa. A senhora Calista chamou por mais algumas horas e saiu. Na casa, só o som do coração batendo forte. Depois disso, a senhora Lilian decidiu manter distância. Por vários dias seguidos, ela não deixou André ir. Foi para o campo e saiu cedo para evitá-lo. André entendeu, mas não disse nada. Apenas ficou de longe e observou a silhueta dela curvada sobre a grama. Uma vez, ele trouxe milho cozido, colocou na porta e caminhou silenciosamente para a casa. Certa noite, a senhora Lilian abriu a panela e viu um pacote de milho. A ponte do nariz ardia, e disse para si mesma, evite, evite, mas por que meu coração está tão vazio? Naquele momento, Reginaldo, seu sobrinho, filho de seu irmão que viera da cidade, que tinha apenas 18 anos, era travesso ou questionador. Acabara de entrar no pátio, apontou para a pilha de lenha e sorriu. Ui, você tem se cuidado ultimamente. Quem está te ajudando? A senhora Lilian ficou envergonhada. Sim, então você mesmo cortou. Mas Reginaldo era observador, sorrindo. Ouvi boatos fora da vila. Você e o tio André são algo... Cala a boca! A senhora Lilian foi dura, o rosto corado. O pequeno entrou em pânico e foi embora. Mas a turbulência surgiu em seu coração. Agora que até mesmo os filhos e netos ouviram falar disso, não há mais nada no nariz. Naquela noite, Lilian foi à casa de André. Ele estava sentado consertando uma rede de pesca. Ao vê-la, ele ficou surpreso. Tio, o que houve? A senhora Lilian disse solenemente. Você me ouve dizer. De agora em diante, não entre nós. Já houve boatos demais. Não suporto. André ficou em silêncio, os olhos tristes por um momento. Depois de um tempo, ele disse suavemente. Se você realmente quiser, eu escuto. Mas você sente que seu coração está em paz? A senhora Lilian ficou atônita. Ela queria dizer sim, mas sua garganta estava sufocada e lágrimas se enchendo de seus olhos. Ela se virou e foi embora. André observava as mãos cerradas com força, os olhos doloridos. Naquela noite, Lilian se revirou mais do que nunca. A casa era grande, o altar frio e as 4 paredes silenciosas. Ela enterrou o rosto no travesseiro e sussurrou. Quero evitar, mas por que eu lembro disso? Senhor Sérgio, estou com pena de você? Lá fora, o som de cachorros latindo ao longe, o vento assobiando pelo velho telhado de telha. Ela fechou os olhos, mas apenas o rosto de André apareceu em sua mente. Por alguns dias após proibir definitivamente André de viajar, Lilian viveu como se estivesse se isolando de toda a vila. De manhã, quando ia ao mercado, ela se acomodava no final da fila. Quando vou para o campo, vou muito cedo, o céu ainda não clareou e à tarde eu me retiro e fecho a porta bem firmemente. Quanto mais pessoas falavam de rumores, mais silenciosa ela ficava, como se não ouvisse. Mas o silêncio cansa, nada menos que brigas. Numa tarde, depois de algumas horas cavando a terra sob o rio, ela chegou em casa e encontrou um homem selvagem, com a cabeça pesada como uma pedra. Ela achou que devia ser por causa do sol escaldante. Bebeu pouca água, mas à noite a febre chegou. Seu corpo inteiro estava quente.
suando como um banho e seus membros dormentes. Ela remexeu no armário de remédios para sempre, restando apenas alguns comprimidos antigos. Depois de beber, minha cabeça estava girando ainda mais. Ela estava encolhida na cama, os olhos turvos. Em seu transe, ela ouviu o vento assobiando, o som da chuva começando a cair do lado de fora dos beirais. Cada gota de chuva era como uma batida dolorosa em sua mente. Naquele momento, houve uma batida na porta. Tia Lilian, você tem uma casa? É o Andre. Ela tentou ficar em silêncio, mas sua garganta sedenta não conseguia falar. André bateu mais algumas vezes e empurrou a porta para dentro. A cena à sua frente o deixou atônito. A senhora Lilian estava deitada na cama, o rosto corado, o cabelo bagunçado. Céu e terra, o que você está fazendo? André entrou em pânico. Ele correu de volta apressado e tocou sua testa, quente. Você está com febre alta. Por que não liga para ninguém? Ela franziu os lábios e sua voz era fraca. Não quero incomodar ninguém. André apertou sua mão com força. Não se preocupe, tenho eu. Ele correu apressado para pegar uma toalha, mergulhou em água e depois voltou para limpar a testa dela. Cada movimento é gentil e cuidadoso. Lilian olhou através das lágrimas borradas, viu seu rosto cheio de preocupação e seu coração tremeu. Naquela noite, a chuva estava ficando cada vez mais forte. Do lado de fora do quintal, a corrente de ar fez a porta travar. Dentro da casa, a lâmpada sobe. André sentou-se ao lado da cama, trocando a toalha devagar, forçando-a a beber cada gole de água morna. Ela acordou sonhadora várias vezes. Em um momento se pegou chamando suavemente. Senhor Sérgio. Então, logo depois, sua mão apertou a mão de André novamente e não soltou. Ele ficou em silêncio e deixou para ela segurar, os olhos calmos, mas firmes. Perto da manhã, a febre diminuiu. Ela respirou fundo e abriu os olhos. A luz brilhava pela fresta da porta, iluminando claramente a figura de André, com a cabeça baixa na beirada da cama, dormindo vacilante. Ela retirou a mão levemente, o coração disparado. Por que esse homem fica comigo para sempre? Ela o sacudiu suavemente. Vá para casa para que ninguém veja você. André olhou para cima, seus olhos vermelhos com um despertar branco. Ainda estou muito fraco. Não posso te deixar sozinho. Ela mordeu o lábio, os olhos marejados. Mas receio que... André olhou diretamente nos olhos dela e disse devagar. Medo das pessoas ou medo do meu coração? Ela ficou pasma. Essa pergunta é como uma faca cortada na parte mais profunda do coração. Por muito tempo, ela ainda dizia a si mesma para evitar André, porque tinha medo da boca da vida, medo de seus ancestrais, medo do altar do marido. Mas havia outro medo que ela nunca ousou admitir. O medo de que seu próprio coração batesse mais forte. Alguns dias depois, graças aos cuidados de André, ela estava completamente curada. A notícia de que ela estava doente e sendo cuidada por André rapidamente se espalhou, aumentando o desentendimento. Mas dessa vez, em vez de desviar, ela apenas ficou em silêncio e não refutou. À tarde, os dois foram juntos ao campo. A senhora Lilian olhou para os canteiros de mandioca que haviam ficado verdes e, de repente, disse suavemente: Se não fosse por você, eu teria deixado essa filha. André riu, o suor escorrendo pelas bochechas. Eu te disse, te trato como parente. É natural te ajudar. Lilian virou o rosto para esconder seus sentimentos, mas no fundo sabia que o parente era apenas uma desculpa para André falar menos, e ela mesma achava que o parente era cada vez mais estranho. Numa noite, enquanto os dois estavam sentados na varanda após um trabalho de campo cansativo, André de repente perguntou: Tio, você já pensou que, se não houvesse rumores, o que aconteceria comigo e você? Lilian ficou surpresa
em silêncio por um longo tempo, e então suspirou. Não fale mais, não pode ser real. André olhou para a escuridão do lado de fora do pátio, a voz baixando. Eu sei, mas não me arrependo. Desde que você esteja saudável e sorria, eu acho o suficiente. Lilian se virou, escondendo 2 fileiras de lágrimas. As palavras dele eram leves, mas cortavam seu coração uma a uma. Ela não conseguiu dormir naquela noite. No altar, o incenso foi desaparecendo gradualmente, e a fumaça se misturou em linhas finas. Ela sentou-se e olhou para a foto do marido, sussurrando. Vovô, as pessoas podem dizer qualquer coisa, mas meu coração não está mais tão vazio como antes. Não sei se é pecado ou favor, mas talvez eu tenha que continuar vivendo. Depois de uma noite de febre cuidando de André, a senhora Lilian melhorou. Mas desde então, a história da senhora Lilian, André não é mais um boato secreto, mas se tornou o tema principal em várias reuniões de mercado, do bar d'água ao pátio. Por onde quer que fosse, via pessoas observando. Um dia, quando foi ao mercado comprar legumes, ouviu claramente. Já faz mais de 7 dias desde que um menino entrou em casa. Agora virou algo regular. Meu marido morreu há menos de 4 ou 9 anos e havia alguém para cuidar dele, e esta vila nunca viu isso. A senhora Lilian corou, pagou o dinheiro às pressas e saiu às pressas, mas as risadinhas ainda me perseguem como uma faca nas costas. Naquela noite, ela estava sentada na varanda, segurando uma xícara de chá na mão e tremendo. André veio com alguns peixes para pescar. Vendo que a expressão dela estava pesada, ele perguntou. Tem algo que te deixa triste? Ela resmungou. Você sabe o que as pessoas dizem? Eles dissecavam cada passo meu, cada respiração. Eu não aguento mais. André ficou em silêncio por um momento, e então, devagar. Estou acostumado a ser escrutinado por esta vila desde criança. Naquela época, minha mãe me criou sozinha, e toda a vila também era barata. Mas ela ignorou e viveu com direito. Agora sou igual. As pessoas dizem que tudo bem, desde que eu não faça coisas ruins. A senhora Lilian balançou a cabeça. Tio é diferente. Meu novo irmão tem 35 anos e eu tenho 47 anos e acabei de ficar viúvo. As pessoas olham para mim, não vão me poupar. André olhou diretamente para ela, a voz firme. Se alguém ousar falar, eu me levanto e admito tudo. Não vou deixar ninguém te ofender. Aquele olhar firme fez a senhora Lilian tremer por um momento. Por muito tempo, ninguém ousou dizer que Andrew a protegeria tão publicamente. No dia seguinte, a vila realizou uma cerimônia para rezar pela estação. As pessoas se reuniram no pátio da casa comunitária, oferecendo incenso e conversando. Lilian também teve que ir porque sua fazenda fazia parte da contribuição. Quando a cerimônia terminou, Madame Calista, que ainda era a mais falante, ficou no meio da multidão e de repente disse em voz alta: Vou ser honesto, nossa vila sempre valorizou cerimônias, mas agora há pessoas que acabaram de enterrar seus maridos, que não drenaram a sepultura, deixaram os meninos entrarem e saírem, e ainda estão doentes para os meninos assistirem, tentando perguntar para qual rosto olhar para os ancestrais? O pátio inteiro estava em agitação. Todos sabiam a quem a senhora Calista se referia. A senhora Lilian estava com o rosto quente, querendo preencher o chão. Algumas pessoas balançaram a cabeça e sussurraram. De qualquer forma, não é bonito. Sim, a voz deixada para as crianças e netos é miserável. A senhora Lilian abaixou o rosto, lágrimas caindo. Mas, de repente, André se aproximou por trás, sua voz ecoando. Deixe-me dizer uma palavra. A pessoa a quem Calista se referia era eu. Fui eu quem me ofereceu para ajudar a tia Lilian. Desde o dia em que meu tio morreu, ele estava doente,
E eu também fui quem correu até lá. Você pode me criticar, mas não tenho o direito de insultá-lo. Tia Lilian não fez nada de errado. Todo o pátio estava em silêncio. Muitas pessoas ficaram surpresas, não achando que André ousava falar tão diretamente. A senhora Calista resistiu. Você está ouvindo isso? E quanto às pessoas rindo da vila toda? Bao olhou fixamente. Quem ri, ignora. Como eu vivi, como o tio Enzo viveu, nós sabíamos por nós mesmos. Não devo nada a esta vila, mas não vou deixar ninguém ofender os íntimos. Sua voz era firme, cada palavra parecia fechada no chão. Alguns jovens que estavam ao redor assentiram, e alguns até bateram levemente as mãos. Lilian olhou para a cena com tremor e emoção. Nunca imaginou que um dia um homem ousaria ficar no meio da vila e receber tudo para protegê-la. Após a cerimônia, a notícia do apoio público de André a Lilian se espalhou mais rápido que o vento. Alguns elogiam André por ser corajoso, outros por ser burro, mas todos têm que admitir que a senhora Lilian é menos desprezada. As pessoas têm medo de tocar o fato de que há um homem para carregar esse fardo. Naquela noite, Lilian sentou-se de frente para André. A lâmpada olhou a óleo, projetando uma sombra no velho chão de tijolos. Ela engasgou a voz. Se você fizer isso, sabe que será odiado por toda a vila? André sorriu gentilmente. Ódio é ódio, desde que você não sinta vergonha. A senhora Lilian ficou atônita, incapaz de dizer mais nada. No coração dela, uma corda prendia o homem, mesmo que tentasse negar. Mas a turbulência não parou. Alguns dias depois, o irmão de Lilian estava na comuna ao lado. Assim que entrou na casa, franziu a testa. Irmã, ouvi algo ruim. Dizem que ela é apegada ao André. Pense novamente. Ainda tenho o altar de Sérgio e meus filhos e netos. Você vai deixar seus parentes ganharem uma reputação? A senhora Lilian ficou em silêncio. Sim, ela podia sair dos ouvidos e bocas do mundo. Mas quando a carne e o sangue falavam diretamente, sentia seu coração apertar. Naquela noite, ela sentou-se em frente ao altar do marido, sussurrando suavemente. Vovô, as pessoas me culpam muito. Não sei se estou certo ou errado, mas sem ele eu não conseguiria sobreviver. A fumaça do incenso subiu, envolvendo seu rosto, escondendo lágrimas quentes. Desde que seu irmão veio aconselhá-la, a senhora Lilian não tem dormido tranquilamente à noite. Toda vez que acendia incenso para o marido, baixava a cabeça por mais tempo, como se fosse pedir desculpas. Mas no fundo do coração, ela ainda se contorcia. Se não fosse por André, eu ainda conseguiria ficar no Rio? Se não fosse pelo André, eu teria sobrevivido àquela febre chuvosa? Esse tormento a deixou mais magra. Todos os vizinhos sussurraram. A senhorita Lilian está tão exausta ultimamente? Sim, deve ser por causa dos boatos que te fazem sofrer. Numa tarde, enquanto lavava os vegetais no quintal, Reginaldo, seu sobrinho, entrou. Ele acabara de voltar da escola na cidade. Seu rosto estava vermelho. Moça, ouvi pessoas dizendo coisas ruins sobre você. As pessoas chamavam André e tio André. Estou tão envergonhado. Lilian se assustou e deixou cair a panela inteira de legumes no chão. Ela gaguejou. Reginaldo, quem você ouviu? Todo mundo diz. Fui ao mercado, meus amigos zoaram, eles, André. Tenho uma avó que perdeu a paciência. Você acha que eu aguento isso? A voz do garoto se perdeu, ao mesmo tempo zangada e triste. A senhora Lilian ficou pálida, ficando em silêncio até o fundo do coração. Ela sabia que Reginaldo a amava, mas as palavras que ele acabara de dizer eram como 1000 agulhas. Naquela noite, seu irmão voltou. Assim que pisou na varanda, disse pesadamente. Irmã, vou ser direta. Seu caso com André fez todos perderem a face. Você vai deixar seus ancestrais serem ridicularizados? Não vou permitir que continue.
Corrida de Bar Lilian. Eu não fiz nada de errado. Ele só me ajudou. Ajuda? As pessoas estão rindo da cara da família toda. Se você ainda está indo e voltando, não me culpe por cortar o relacionamento daqui pra frente. Ele rosnou e foi embora. A senhora Lilian se recostou na cadeira, com lágrimas nos olhos. Ela nunca se sentira tão sozinha. No dia seguinte, André chegou. Assim que a viu, percebeu seu cansaço profundo. Ele colocou o saco de batatas recém-cavadas. Quem te deixa tão triste? Ela virou o rosto. Não venha mais a partir de agora. As pessoas conversaram muito. Nem meu irmão, nem meu sobrinho aguentam isso. André ficou em silêncio, as mãos cerradas. Depois de um tempo, ele disse com voz rouca. Você quer evitar por causa deles ou porque realmente não quer mais me ver? Ela se emocionou. Eu não sei. Só sei que quanto mais eu vou com você, mais pessoas eu sofro. André se aproximou, a voz feroz. As pessoas podem sofrer por causa dos boatos, mas você sente que está infeliz? Eu o vi ficar mais magro a cada dia. Eu sentia muita dor. Não tenho medo do mundo, só tenho medo de você se fazer sofrer. Seus olhos brilharam como fogo ardente. A senhora Lilian tremia e não ousava olhar diretamente para aquilo. Naquele momento, uma voz familiar soou do lado de fora do beco. Eu sei como encontrar essa cena. Era seu irmão que estava com Reginaldo. Os dois ficaram em frente ao campo. Seu irmão gritou. André, você vai destruir esta casa? Irmã, você vai espalhar cinzas de casca de arroz no rosto de todos eles? O ar estava tão apertado quanto um fio. Lilian ficou boquiaberta, o rosto pálido. André caminhou lentamente para o quintal, olhando para a frente. Deixe-me dizer uma vez, nunca fiz nada de errado com a tia Lilian. Eu o ajudava a trabalhar nos campos. Cuidei dele quando ele estava doente. Se sou menosprezado por causa disso, estou disposto a aceitar tudo, mas por favor não o insulte. Seu irmão resmungou. Você é jovem, não entende. Mas minha irmã ainda tem um altar para o marido, para os filhos e netos. Você será famoso pela vida dela? André respondeu imediatamente, sem estar nu. Sim, eu aguento. Eu vivo na minha boca desde criança. Mas Lilian não tinha. Por favor, não o faça sofrer sozinho mais. O pátio estava silencioso. Reginaldo olhou para André, os olhos tremendo. Ele se lembrava do dia em que ela estava doente. O próprio André correu para comprar remédios para cozinhar mingau. Ele hesitou. Mas o que eles dizem? E seus amigos rindo de você? André se virou para ele, a voz devagar. Reginaldo, meus amigos riram e esqueceram, mas se você abandonar seus entes queridos quando eles precisam, vai se arrepender deles pelo resto da vida. Pense nisso. O garotinho ficou em silêncio e abaixou a cabeça. Seu irmão saiu às pressas, deixando para trás um pátio pesado. Lilian sentou-se na soleira da porta, o rosto cheio de lágrimas. André sentou-se ao lado dele e disse suavemente: Não quero que você tenha que escolher entre mim e toda a vila, mas se um dia você quiser viver para si mesmo, eu sempre estarei aqui. Lilian se emocionou, incapaz de dizer uma palavra. Em seu coração, uma tempestade acabara de surgir, a voz dos ancestrais de um lado, o som do coração do outro, e pela primeira vez sentiu que estava mais inclinada para o coração. Desde o encontro no campo, a senhora Lilian está quase exausta. A cada passo que dava até o mercado, toda vez que ia ao campo, via um olhar crítico. Mas, estranhamente, ela não tinha mais tanto medo no coração quanto antes. As costas eretas de André naquele dia, a voz firme que tomava todas as palavras de vida sobre si mesma, derramaram uma crença estranha em seu coração. Alguém me cobriu. Mas família é diferente. Seu irmão foi enfático. A irmã ainda vai e volta. Eu cortei meus parentes.
Não seja ríspido quando seus pais morrerem. Reginaldo estava mais quieto, mas seus olhos ainda estavam cheios de reprovação quando olhava para ela. Lilian estava com muita dor. Ela se perguntou: vale a pena a troca pela frieza de toda a família? Um dia, o sol estava como fogo derramado e a senhora Lilian saiu para trabalhar sozinha, tentando provar que não precisava de ninguém. Mas por um tempo, suas costas doíam, suando muito, e suas mãos tremiam. A enxada ainda não tinha chegado a algumas fileiras. Ela sentou-se e respirou pesadamente. Naquele momento, André apareceu. Ele não disse nada, apenas pegou a enxada silenciosamente. Sua enxada foi decisiva, e cada fileira de mandioca que aparecia era escura. A senhora Lilian parecia querer repreendê-la por ir para casa, e sentiu seu coração amolecer. Com lágrimas nos olhos, ela disse suavemente: por que você tem que sofrer por mim assim? André olhou para cima, suando muito. Eu não me sinto miserável. O sofrimento é quando eu fico parado e vejo você se esforçar. Só uma frase, ela não conseguiu mais segurar. Ela virou o rosto, as lágrimas continuavam a escorrer. Naquela tarde, André e sua avó sentaram-se para descansar sob uma mangueira. Ele olhou para o horizonte e então, lentamente: eu sei que você tem que escolher entre sua família e eu, mas, tio, viver uma vida nem sempre é verdade para mim. As pessoas dizem e esquecem, mas se você continuar atormentando sua vida por causa da sua boca, por quem você vai viver a vida toda? Lilian ficou em silêncio, o coração disparado. Por muito tempo, ela só pensou na reputação perfumada, na má reputação, e nunca pensou no direito de viver de verdade. Agora, ouvindo André falar, como se alguém tivesse destrancado a fechadura em seu coração. Naquela noite, ela sentou-se em frente ao altar do marido, acendendo incenso. Ela olhou para a orafoto dele, a voz trêmula: vovô, eu não sou um homem de prata, mas você se foi, me deixando no meio da minha vida. Sou apenas uma mulher fraca, também preciso de apoio. Se você for culpado, peço desculpas. A fumaça do incenso subiu e seu coração ficou mais leve. Pela primeira vez, ela se viu ousando pensar em tornar público. Uma semana depois, a vila realizou uma reunião para discutir a colheita comum. A vila inteira estava presente. No meio disso, Madame Calista insinuou novamente: algumas pessoas devem estar ocupadas com seus próprios assuntos. Não sei se estão livres para trabalhar nos campos. Risadas explodiram. Lilian viu todos os olhares se voltarem para ela, o coração disparado. Mas dessa vez ela não abaixou mais a cabeça. Ela se levantou, a voz trêmula, mas clara: eu sei que as pessoas dizem que eu e o tio André... Eu não nego. Sim, ele me ajudou desde o dia em que meu marido morreu. Sem ele, eu não conseguiria sobreviver. Eu não fiz nada de errado, só vivi para me sustentar e manter minha fazenda. Quem quiser pensar sobre isso, eu aceito. O salão inteiro rugiu. Muitas pessoas ficaram surpresas, não esperando que a senhora Lilian ousasse falar diretamente. André sentou-se no fundo, os olhos brilhando. A senhora Calista zombou: então você vai tornar isso público? Esta vila nunca teve tal regra no passado. A senhora Lilian ergueu a cabeça, a voz mais firme: as lágrimas são feitas pelos vivos. Eu não fiz nada antiético. Não tive medo. Sou viúvo. Tenho o direito de pedir ajuda. Tenho o direito de viver em paz. Essa frase deixou todo o pátio em silêncio. Algumas pessoas assentiram e sussurraram baixinho: na verdade, ela não está errada. Sim, ajudar uns aos outros também é o amor da vila. Após a reunião, Lilian foi para casa, o coração ainda disparado. André veio imediatamente, os olhos brilhando de orgulho. Você está muito corajosa hoje. Não esperava que ousasse falar. A senhora Lilian bufou, os olhos marejados.
Eu também não esperava, mas vivo para sempre com medo. Estou tão cansada. Os dois se olharam e o silêncio durou por muito tempo. Pela primeira vez, a senhora Lillian não se afastou mais do olhar de André. Naqueles olhos, ela via tanto confiança quanto calor. Naquela noite, ela não chorava mais no travesseiro como antes. Ela ficou imóvel, aliviada. A boca da vida permanecia. Parentes ainda se opunham, mas ela escolheu viver para si mesma uma vez. Após a reunião da vila, toda a vila ficou em alvoroço. As pessoas elogiaram a senhora Lillian por ser corajosa, criticaram por ser lenta. Mas para ela, o mais importante era que ousava levantar a cabeça, não mais fugir. No entanto, a turbulência na casa volta a aumentar. Naquela tarde, seu irmão levou Reginaldo para a adega. Assim que entrou, bateu à mesa. Você está louco? Você tornou isso público na frente de toda a vila? Quer que eles sejam estigmatizados? A senhora Lillian tremia, mas tentou manter a calma. Eu não fiz nada de errado. Só estou dizendo a Percior a verdade. Pedi ajuda para ele, mas não roubei nem machuquei ninguém. Não precisa saber. Irmã viúva, você tem que cumprir a cerimônia. As pessoas já disseram isso na minha cara. Meu filho já foi zoado pelos amigos dele. Por quem você acha que vive? Ou você só sabe viver para si mesmo? Reginaldo estava ao seu lado, os olhos vermelhos. Senhorita, não quero que meus amigos me chamem de neta da senhora Lillian. Estou muito humilhado. Ao ouvir isso, o coração de Lillian se apertou. Ela virou o rosto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, André entrou. Ele ouviu tudo, os olhos brilhando de determinação. Ele disse devagar: Deixe-me te dizer, isso é culpa minha, não da tia Lillian. Eu ajudei voluntariamente, me ofereci para ficar ao meu lado. Se alguém me culpar, me culpe, não culpe tudo nele. Seu irmão resmungou: Cala a boca! O que você sabe sobre moralidade? Se você fizer isso, minha irmã é famosa e seus filhos e netos ficam humilhados. Você vai fazer isso por eles? André deu um passo à frente, os olhos sem desviar o tempo. Eu aguento tudo. Desde criança estou acostumado com a boca da vida. Mas tia Lillian não merecia viver sozinha, passar frio pelo resto da vida. Ele também tem o direito de confiar em alguém. Essa frase silenciou todo o campo. A senhora Lillian se emocionou e não ousou levantar o rosto. Seu irmão apontou direto. Me escute. Uma delas é que ela é decidida com isso, mantendo a cara de nariz para a família. Para a família. Segundo, se você a seguir, vai cortar seus parentes a partir de agora. Você escolhe. O ar estava denso. Lillian ficou em silêncio, as mãos tremendo. Seus olhos se voltaram para Reginaldo, o neto que ela amava desde criança, que chorava de raiva. Então, ela olhou para André, um homem quieto, mas firme, que sempre estava diante de todas as bocas da vida. Seu coração parecia estar partido ao meio. André falou de repente, a voz embargada. Se achar muito difícil, eu vou. Não quero que você tenha que escolher. Não quero que você seja despedaçada. Enquanto você estiver em paz, aceitarei recuar. Ao ouvir isso, as lágrimas de Lillian escorreram. Em sua mente havia muitas memórias. A chuva que Andrea trouxe para casa, os canteiros de mandioca que ele cavou, as mãos dele limpando sua testa quando ela estava com febre. Se ela deixasse André ir, voltaria para na casa fria, chorando sozinha todas as noites. Ela gritou, a voz trêmula, mas feroz. Não, eu não vou a lugar nenhum. Vivi metade da minha vida para outra pessoa. A outra metade da minha vida me deixe viver para mim mesmo. O campo inteiro ficou em silêncio. Seu irmão ofegou, Reginaldo atônito. Quanto a André, seus olhos estavam vermelhos, mas brilhando de felicidade. Seu irmão balançou a cabeça, a voz embargada. Irmã, você realmente escolheu? A senhora Lillian enxugou as lágrimas e disse palavra por palavra.
Eu escolho alguém que aquece meu coração. Mesmo que a vila inteira tenha rido de mim, eu aceitei, mas não suporto mais a solidão. Reginaldo desatou em lágrimas e saiu correndo do quintal. Seu irmão suspirou profundamente e se afastou, sem dizer mais uma palavra. Restavam apenas 2 pessoas no pátio, sob a luz vermelha brilhante da tarde. A senhora Lilian desmaiou no ombro de André e soluçou. Já disse, não me arrependo agora. André a abraçou, olhos fechados, e sussurrou. Prometo que vou te cobrir pelo resto da minha vida, não importa o quão turbulento seja lá fora. Naquela noite, a casa de Lilian foi iluminada pela primeira vez. Não houve choro silencioso, apenas 2 figuras sentadas juntas, compartilhando uma xícara de chá quente. O vento ainda assobiava lá fora, mas em seu coração a tempestade parecia ter passado. Desde o dia em que a senhora Lilian fez sua escolha, o clima na vila mudou completamente. Algumas pessoas evitam silenciosamente seus rostos, outras são sarcásticas. Ao passar pelo mercado, ouvi uma voz sussurrando. Olha, você não está envergonhada? Essa é a idade da mãe dele, mas ele também segue. Algumas pessoas foram mais maliciosas e deixaram ir. Talvez seja só para manter a terra e os campos, mas que tipo de amor? A senhora Lilian ouviu tudo. No passado, essas palavras poderiam tê-la privado de sono por uma semana, mas agora ela apenas sorriu de lado. Porque quando você disse a verdade no seu coração, não há mais nada a esconder. À tarde, ela e André foram aos campos. Os 2 caminhavam lado a lado sem se esconder. As crianças que pastoreavam búfalos corriam por ali, apontando e rindo. Lilian ficou surpresa por um momento, mas André segurou sua mão levemente e disse suavemente: Deixe-os em paz. Crianças só imitam adultos. Se eu estiver calmo, eles vão esquecer. As palavras dele a deixaram aliviada. A partir de então, ela não abaixava mais a cabeça quando acompanhava André. Mas família é diferente. O irmão dela ficou bravo e não veio mais. Toda vez que há um funeral, as pessoas ainda deliberadamente deixam as cadeiras vazias, como se estivessem cortando o rosto. Reginaldo ficou muito irritado no começo, sem se preocupar em ir e voltar, mas aos poucos, ao ver que André ainda trazia arroz, peixe e legumes para ela, cuidando de cada refeição, seus olhos começaram a suavizar. Uma vez, ele secretamente lhe deu um saquinho de chá. Você bebe bem. Desculpa que da última vez estava muito quente. Lilian abraçou o neto e soluçou. Numa noite, André estava sentado na varanda, acendendo um cigarro, refletindo. Tio, eu sei que você perdeu muito quando me escolheu, mas prometo que vai compensar. Eu cuidarei de você por este campo, pelos dias que virão. Lilian olhou para ele, os olhos cheios de confiança. Ela sorriu levemente. Não preciso de muito, desde que você não me deixe em paz. As palavras eram simples, mas fizeram André engasgar. Ele esfregou o cigarro, apertando a mão dela. Chegou o dia da colheita da mandioca. Pela primeira vez, Lilian e André dividiram a mesma cama, trabalhando como casal. Os moradores passaram e sussurraram, mas estranhamente ninguém mais falava em voz alta. Talvez, ao verem os 2 persistentes juntos, eles gradualmente aceitaram. Ao meio-dia, André voltou com a mandioca, e a senhora Lilian teve dificuldades para cozinhar a sopa. A refeição só tinha legumes, mandioca cozida e alguns peixes secos, mas ela achou deliciosa. Ela riu. Sabe de uma coisa? Por muitos anos comi sozinha e me sinto pálida. Agora que como com você, o arroz mandioca também está delicioso. André riu, a voz calorosa. De agora em diante está delicioso todo dia. Ambos riram, seus sorrisos dissipando o cansaço. No entanto, a turbulência ainda está à espreita. Um dia, alguém desceu da comuna e disse que tal relação afetava o estilo de vida cultural.
eles a chamaram para trabalhar. No quarto úmido, um policial perguntou diretamente: Senhora Lillian, confirma que mora com o André? Ela engoliu seco e assentiu. Sim, não fizemos nada de errado, só trabalhamos juntos, comemos juntos. O policial encarou e suspirou. A lei não proíbe, mas você sabe, a boca da vida é imprevisível. Você está psicologicamente preparado. A senhora Lillian se levantou e disse: Sólido, estou preparado. Eu vivo para mim, não para minha boca. O policial ficou em silêncio e assentiu. Vamos, vovó. Naquela noite, André ouviu a história dela com os olhos brilhando. É tão poderoso, tenho orgulho de você. A senhora Lillian sorriu, mas ainda estava no chão. Ela sabia que, embora a lei não proibisse isso, a vila não tinha certeza de poupar. À noite, ela ia até a varanda para ver a lua flutuar. O vento soprava fresco, mas ela ainda estava um pouco preocupada no coração. André deu um passo à frente, colocou a camisa nos ombros dela e disse suavemente: Não pense demais, eu tenho você de qualquer jeito. Ela inclinou a cabeça para se apoiar levemente no ombro dele. Pela primeira vez, ela se sentiu tão silenciosa. Nos dias que se seguiram, os dois viveram vidas idílicas. A senhora Lillian plantou legumes. André foi ajudar no lago e depois voltou para casa para comer juntos à noite. A vila ainda fala, mas gradualmente se torna esparsa. Algumas pessoas até começaram a pedir para André pagar o aluguel e colher o aluguel porque ele era saudável e trabalhador. Numa tarde, a senhora Calista, que costumava ter mais conversas, passou para comprar alguns legumes. Assim que pagou, soltou uma frase. Bem, falei muito mal. Agora que vejo que vocês dois estão vivendo bem, não há mais nada por a dizer. A senhora Lillian ouviu seu coração tão leve quanto o vento. André apenas riu e não respondeu. Mas, no fundo, ela ainda sabe que esse caminho não acabou com suas dificuldades. A família não perdoou, os parentes ainda não aceitaram. Reginaldo é jovem, tem medo da opinião pública. O irmão mais novo está com frio. Uma noite, ela olhou para André e perguntou suavemente: Você se arrepende? Se não fosse por mim, você estaria seguro agora, sem ser vigiado pela vila. André apertou sua mão e respondeu firmemente: Não me arrependo. Se eu for reeleito, ainda escolherei você. Ela riu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, ela soube que poderia suportar qualquer tempestade lá fora, desde que houvesse alguém ao seu lado que ousasse segurar sua mão. A temporada de mandioca naquele ano era abundante. Os canteiros de mandioca eram verdes e os tubérculos do tamanho de um pulso, fazendo qualquer um que passasse quase roçasse. Os moradores disseram: André tem muito mérito. Sim, é forte como um búfalo, é rápido. As pessoas não largam mais palavras amargas demais, mas o olhar cauteloso permanece. Toda vez que Lillian e André caminhavam juntos, alguns balanços de cabeça, alguns estalos de línguas ecoavam. Um dia Reginaldo voltou e não estava tão feroz quanto antes. Sentando-se para comer, olhou para André e disse baixinho: Vejo que você é honesto com você. Meus amigos disseram, mas depois parou. Criança, só espero que você não fique triste. Essas palavras são como uma brisa fresca. A senhora Lillian segurou sua mão com força. André sorriu, seus olhos gentis. Mas seu irmão ainda era durão. Ao encontrá-la no mercado, ele disse friamente: Não tenho mais nada a dizer, você mesmo assume. A frase é tão curta quanto uma faca. Lillian foi para casa, sentada na varanda, os olhos olhando para o horizonte. Naquela noite, André a encontrou acendendo incenso silenciosamente para o marido, por mais tempo do que o normal. Ele se aproximou e perguntou suavemente: O que você acha? Ela suspirou. Me vejo como alguém entre duas margens. De um lado estão meus parentes ancestrais, do outro meu tio.
Estou com medo e um dia não aguento mais. André apertou seus ombros, a voz firme. Se você estiver muito cansado, confie em mim. Você não precisa mais ficar sozinho. Ela olhou para cima, os olhos cheios de lágrimas. Essa frase, embora simples, a fez se sentir mais aquecida do que qualquer palavra de conforto. Com o passar do tempo, a vila gradualmente se tornou menos falante. As pessoas têm seus próprios negócios, não podem fofocar para sempre. Mas para Lilian, a maior dor ainda é a frieza do irmão. Quando seus pais morreram, ela discretamente veio acender incenso e saiu antes que a bandeja fosse servida. O irmão mais novo não olhou para ela, apenas suspirou por 1 hora. Quando voltou, sentou-se encostada na porta, maravilhada. André perguntou: Quer parar? Ela ficou surpresa. O que houve? Vamos, não tente mais. Se achar muito pesado, eu vou. Não quero que você sofra mais. Ela desabou em lágrimas, abraçando sua mão. Não, não me deixe de qualquer jeito. Com meu tio, ainda tenho força para viver. André a abraçou, os olhos vermelhos. Ele sabia que eles seriam para sempre considerados perdidos no meio da vila, mas pelo menos tinham um ao outro. Numa tarde, no final do ano, a vila realizou um festival. As pessoas montaram um teatro para tocar tambores, e as crianças correram e dançaram. Lilian e André também vieram assistir. Alguns olhares, alguns sussurros, mas dessa vez ela não abaixou mais a cabeça. Ela pegou a mão de André e foi direto até ela. A senhora Calista, que costumava ter mais coisas, de repente riu e disse: Bem, tudo bem ter um casal, tudo bem ser gentis um com o outro, em vez de ficar sozinho e desabar sem que ninguém saiba. A multidão toda riu. Pela primeira vez, a senhora Lilian viu naquele sorriso que ele não era mais tão espinhoso quanto antes. Naquela noite, os dois sentaram juntos assistindo a lua brilhante pendurada no topo do bambu. Lilian sussurrou: Nunca pensei que voltaria a andar na vida, mas então ele veio como um destino tardio. Eu sei que as pessoas riem muito, mas pare de deixá-las rir. Só quero viver o resto dos meus dias sem ficar sozinho. André sorriu, apertando sua mão. Eu também. Se alguém perguntar, só digo que escolho você. Só isso. Ela riu entre lágrimas. A lua estava brilhante demais, iluminando claramente as duas figuras encostadas uma na outra. Meses e dias depois, a vida foi se acalmando gradualmente. A boca da vida ainda está lá, mas está ficando menor. As pessoas estão ocupadas com os campos e jardins, e não prestam atenção neles para sempre. Lilian e André levavam uma vida simples. Cultivavam mandioca, criavam galinhas e tomavam chá à noite. Embora seu irmão ainda esteja frio, ele não é mais severamente proibido. Reginaldo foi se aproximando gradualmente, às vezes ajudando André a carregar a água. Ela começou a entender que o que as pessoas diziam não era tão importante quanto se ela estava feliz. Numa tarde, a senhora Lilian sentou-se na varanda, olhando para o jardim verde. Suspirou e riu. Passei por tantos altos e baixos, e agora que vejo, descobri que a felicidade não está longe. É só que alguém senta ao meu lado tomando uma xícara de chá quente. André olhou para ela, os olhos cheios de amor. Fique tranquilo, de agora em diante não estarei mais sozinho. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo apenas o som do vento sussurrando, o canto dos grilos no jardim. Uma paz simples, mas para eles era o maior presente. Lilian e André não se tornaram uma bela história de amor aos olhos da vila, mas também não precisavam disso. Eles escolhem viver para si mesmos, depois de metade da vida para os outros. A boca da vida está cansada, apenas duas pessoas ficam silenciosamente juntas, como uma mandioca que continua crescendo em terras áridas. Poucas pessoas olham para ela, mas quando chega a estação, ela dá raízes doces e carnudas.
Então, toda a nossa história está aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que amor e carinho te dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e seu coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para se imergir no fascinante, romântico e secreto mundo dos casos amorosos. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que virão